Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Estamos ao vivo aqui. Deixa eu me ajeitar melhor aqui. Aí, já estamos em mais de 40 pessoas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma alegria grande estarmos aqui, eu e meu querido irmão Eudes, né? Que é já figura carimbada aqui no canal. Seja bem-vindo, meu querido. Que Deus abençoe você estar aqui conosco mais uma vez. Amém, Tiago. A paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo no coração e na alma de cada pessoa que vai nos acompanhar mais uma vez, falando sobre a teologia da libertação. Algumas pessoas já devem estar manjadas, mas vocês batem demais na TL? Não. O Papa Bento XVI dizia que a teologia da libertação é a pior heresia que já houve na história da igreja, e o que a gente puder falar desse povo ainda é pouco do estrago que eles têm feito dentro da igreja. E hoje aqui nós vamos tratar muito sobre esse assunto da cinza e das mentiras que a teologia da libertação tem feito dentro da igreja. Que bom. Então, só para a gente iniciar, enquanto o pessoal vai entrando, né, o YouTube vai notificando, vamos esperar uns 2 minutinhos. Eu já quero falar que tem o curso do Eudes, eu já deixei o link fixado aqui no chat, depois eu vou colocar no link da descrição e também nos comentários. Mas fala um minutinho aí, Eudes, o que é esse curso para o pessoal entender? Então, Tiago, eu fiz um curso na Hotmart, dois, a gente juntou 2 em 1, que é um curso completo sobre a fé, sobre imagens, idolatria, santo, cruz, procissão, purgatório, e 8 aulas de Mariologia. Então, assim, é um curso bem profundo mesmo. Algumas pessoas perguntam muito a respeito do pendrive. É a mesma coisa do pendrive? Não. Esse pendrive que muitos já adquiriram são 22 aulas de tudo que os protestantes atacam. Então, eu juntei tudo com respostas rápidas, de 30 a 35 minutos no máximo. O curso, não. Cada aula é mais de 1 hora, bem explicado, tá? Eu pego, por exemplo, Êxodo capítulo 20, mostro todo esse contexto da época, o que Deus tinha proibido fazer imagem, que era imagem de ídolos, a imagem dos deuses do Egito, né, que era 7 no céu, 5 sobre a terra, 3 debaixo da terra, bem explicadinho, a Mariologia bem completa, com todas as explicações das respostas aos protestantes, sobre todos os dogmas, né, sobre a questão da medianeira e todas as graças, sobre a intercessão, sobre Maria como corredentora, é uma aula bem profunda. Então, quem quiser fazer o curso, vai estar aí abaixo para o pessoal, tá? E aí também, o livro que nós vamos falar aqui hoje, até que, enfim, saiu o bendito livro, As 7 Mentiras da Teologia da Libertação. Se eu for preso por causa do livro excomungado, vocês me visitem e rezam a Ave Maria por mim. Só para... Enquanto o pessoal estava entrando aqui na live, nós já estamos em 120 pessoas agora. O link está aqui no chat, tá? É o primeiro link que eu fixei. Vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos comentários. Então, vamos iniciar, Eudes, para nós não perder tempo. Eu já te convido que você faça uma breve oração para a gente iniciar já entregando a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te apresentar cada filho amado que está acompanhando essa live, os que vão acompanhar. A tua palavra diz que o Espírito da verdade nos convencerá de toda a verdade. E eu peço agora que a unção do Espírito Santo, a unção de verdade, a unção que pela intercessão de Nossa Senhora possa vir sobre a mente e o coração de cada pessoa que vai ver essa live. Coloca nos meus lábios as palavras que sozinho eu não sou capaz de falar, e abre o ouvido de quem vai escutar, de quem vai ver, para entender a mensagem que está anunciada. Que pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que nós sejamos selados com o selo do Espírito Santo para aderirmos à verdade da Santa Igreja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Em nome do Amém. Pai, Então, Tiago, Espírito Santo. Filho do Espírito Santo. Amém. Bom, Tiago, eu vou começar dizendo que pode ser que tem muitas pessoas que nunca viram uma live sobre a teologia de libertação. Vamos definir a teologia de libertação em 3 pontos. Número 1, a teologia de libertação para o Papa Bento XVI, ela era a pior heresia que já houve na história da igreja, porque as heresias negam um dogma, uma verdade de fé. A teologia de libertação, ela nega todos os dogmas e ela reinterpreta a doutrina da igreja e a própria igreja na luz do marxismo. Essa é a primeira coisa. Depois eu vou explicar o que é isso. Segunda coisa, a teologia de libertação, ela pega tudo que é transcendente e passa por imanente. Ou seja, Deus não é o centro, o homem se torna o centro.
Número 3, a teologia da libertação, ela pode ser definida não como uma heresia, mas como uma corrente herética, que as pessoas, às vezes, são contaminadas por essa corrente, defendem as ideias da corrente e nem sabe que aquela ideia é da teologia da libertação. Depois eu vou mostrar para você que nós temos até padre do meu meio, do seu meio, que é o meio carismático, que, infelizmente, tem ideias da teologia da libertação. Esse é um detalhe. E, resumindo, pode falar. Tá cheio, tá cheio, infelizmente tá cheio. E aí, para poder piorar, vamos rasgar o verbo assim de maneira bem forte, bem cruel, a teologia da libertação, ela é o comunismo infiltrado dentro da Igreja Católica para destruir a Igreja Católica de dentro para fora. Aqui vocês podem fazer pesquisa na internet, que nós temos espião da União Soviética convertido, que denunciou o número de milhares de seminaristas que foram infiltrados dentro da Igreja Católica para destruir a Igreja Católica de dentro para fora. Então, veja bem, o que é a ideia comunista? A ideia comunista é dividir para governar. Você joga pobre contra rico, gay contra hétero, homem contra mulher, negro contra branco, nordestino contra sulista, você divide o país e eles vêm como salvador da pátria. E aquilo que eles fazem no meio político, eles fazem dentro da igreja. Então, eles querem um Deus amor, mas não querem um Deus verdade. Eles querem um Deus misericórdia, mas não querem um Deus justo. Eles querem uma igreja povo, mas não querem uma igreja hierárquica. Entendeu? Então eles jogam o povo contra a hierarquia da igreja, eles querem um Deus somente do lado da moeda, somente amor e não querem verdade. Então eles vão dividindo, igualzinho eles fazem. Eu quero a caridade, mas não quero a verdade. Entendeu? Eles vão dividindo. Então aquilo que eles fazem no campo da política, eles querem fazer também no campo religioso. E infelizmente eles estão em muitas áreas conseguindo fazer isso. Então, resumindo, teologia da libertação é o comunismo infiltrado para destruir a Santa Igreja de dentro para fora. A nossa única alegria é saber que as portas do inferno não prevalecerão contra a Santa Igreja, e aquilo que diz o Papa Bento XVI é uma realidade lá em 1965. A Igreja terminará da mesma forma com que ela começou. Ela começou pequena, fiel, cheia do Espírito Santo e dando a vida por Cristo. Ela vai terminar pequena, fiel, cheia do Espírito Santo e derramando sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Será uma igreja pequena, mas uma igreja fiel à verdade do Evangelho de Cristo. Então, isso aqui é a teologia da libertação. Mas no livro, Tiago, eu pego um artigo, que eu quero começar com elogio para as pessoas, de um padre mexicano, chamado As Cinzas da Teologia da Libertação. E aqui ele coloca 5 cinzas, que é importante nós saber. Número 1, a igreja da TL progressista optou pelos pobres, e os pobres optaram pelas seitas protestantes. É a primeira cinza, tá? Se você fazer a pesquisa, inclusive há um grande arcebispo aí, um grande entre aspas, tá? Que é TL doente, aí do Paraná, que eu não vou falar o nome, porque foi meu bispo aqui da minha diocese, e foi daqui embora por causa de escândalo. Esse bispo me disse que ele não conseguia entender por que o lugar que a igreja mais investia, que era no meio dos pobres, era onde que a igreja mais perdia fiéis. Eu falei, uai, claro, porque se enche a barriga do pobre de comida, mas não se enche a alma da graça. O pobre, quando quer comida, procura a igreja católica, quando quer Jesus, vai para o meio dos protestantes, vai para a Assembleia para outro lugar. Por quê? Mateus 4:4. Hã? Eu acho que é muito bom pontuar que, assim, não existe caridade sem verdade. Sim, e eu vou chegar nesse ponto, tá? Jesus diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na encíclica Eclésia in América, João Paulo II diz assim, o povo da América Latina tem muito mais fome de Deus do que fome de pão, e nós estaríamos privando eles da graça se levarmos só a parte material e não levarmos a parte espiritual. Cara, terceira coisa importante, Tiago, a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. 25% das coisas de sede, por exemplo, é da Igreja. Os leprosários, os hospitais do mundo. Mas os grandes santos da Igreja, São Vicente, Santa Teresa, Santa Irmã Dulce, nunca precisou de ideologia comunista, marxista, para fazer caridade. Porque o marxista, ele faz caridade, dando com a mão, estendendo com a outra. Nós fazemos uma caridade que a gente vê Jesus no pobre.
Inclusive, a prova disso, quando a Madre Teresa esteve no Brasil para montar as Irmãzinhas da Caridade, ela pediu ao cardeal do Rio de Janeiro que arrumasse um padre que não fosse da teologia da libertação, que, pelo amor de Deus, ela não queria padre da TL atendendo as freiras dela em confissão e dando orientação pessoal para ela. Ou seja, nunca houve um santo na história da igreja que, para fazer caridade, se rebelou contra a verdade. Isso aqui, cara, tem que ficar convicto no coração. Nós, para fazer caridade, e o pior, que muitos desses, cara, têm discurso dos pobres, mas vive como rico. A realidade é essa. Eu vou te dar um exemplo. Vou citar uma arquidiocese aqui do meu estado, que eu conheço, são 2 irmãos amigos. Eu conheço 2 irmãos em Cristo, que tem um trabalho maravilhoso de quarta e sexta, levar 1.500 marmitas para os irmãos de rua, numa grande arquidiocese nossa aqui. Eles levam violão, toca violão, canta, reza, prega, inclusive um deles já conseguiu levar mais de 1.000 irmãos de rua que mexiam com droga para a Fazenda Esperança, para a Fazenda Santa Terezinha, para largar a dependência química. E um desses irmãos, a paróquia dele é do padre da Teologia da Libertação. Ele reformou a cozinha e fez uma coisa chique para fazer o almoço para os pobres. Primeiro, esse padre nunca pôs o pé na rua para levar uma comida para o pobre e fechou a cozinha e proibiu eles de usar a cozinha da igreja para fazer comida para levar para os pobres na rua. Mas o discurso é de pobre, entendeu? O discurso, eles são ótimos, mas meter a mão na massa, meu irmão, esquece, sabe falar. E aí, aqueles que fazem esse tipo de filantropia, ainda é igual um que você conhece aí, que está sendo denunciado por estar masturbando e gravando vídeo na internet, quer dizer, esconde a safadeza de trás da filantropia. A gente nem pode aprofundar aqui para não dar problema, entendeu? E aí eu vou te dar um exemplo, vou citar um exemplo claro. Quando eu morei na Aliança Misericórdia em São Paulo, Tiago, a gente tinha um trabalho na rua dos irmãos de rua. A gente levava comida para os pobres, dormia com eles na rua lá sexta-noite, sábado-noite, domingo-à-noite com eles, evangelizávamos eles, chamava aqueles que estavam na dependência que iam para ir para a comunidade para largar as drogas. Os 2 padres fundadores da Aliança de Misericórdia, Antonello e Gian Pietro, que foi para Belém, e o outro padre, que se o nome agora é João Henrique, cara, esses caras já tiraram mais de 8.000 pessoas da dependência química, incluindo drogas e álcool. A dignidade que eles dão para os pobres em São Paulo, quantas pessoas fizeram cursos e cursos nessa misericórdia e estão com a vida digna, e eles nunca apareceram na televisão, e não aparecem por quê? Porque não defende casamento gay, não defende a união de pessoas do mesmo sexo, não defende aquela tranqueira que aquele outro sujeito que você sabe muito bem que está na mídia o tempo todo, inclusive defendido até pela a cúpula esquerdista que nos governa, está lá. Por quê? Porque a partir da hora que você dá a mão ao mundo, aí o mundo elogia a filantropia que você faz. Entendeu agora? Só que a filantropia que você faz não converte a alma de ninguém, que você não leva a pessoa a converter e a ter um encontro pessoal com Jesus, diferente do que os santos da igreja faziam, como era um São Vicente de Paulo, um São Camilo Ferré, um São Camilo de Leres, perdão, um São João Bosco e tantos e tantos e tantos santos. Quer dizer, a ideologia travestida de evangelho dentro da igreja. E como diz o Leonardo Boff, a teologia da libertação não é converter o povo ao evangelho, mas é converter o evangelho ao marxismo. Olha aonde esses caras têm a hombridade de chegar. Infelizmente, a realidade é essa. Inclusive, Tiago, um desses teólogos famosos aí, que a gente não pode citar nome para não dar problema, ele usa uma barba igual o Karl Marx, você já sabe muito bem de quem eu estou falando. Eu estava numa grande arquidiocese de Minas Gerais pregando um retiro para jovem. E esse sujeito ia dar 2 palestras naquela arquidiocese, uma para os padres e uma para os seminaristas. Quando eu cheguei lá para pregar, tinha 2 seminaristas sentados, eles não sabiam que eu era o pregador, contando que o professor fulano de tal, que não pode citar o nome, não tinha ido porque ele pediu 20.000 na palestra do seminarista e 20.000 na palestra dos padres. Uma palestra de 1 hora para cada um, o sujeito ia ganhar R$40.000 daquela arquidiocese. Cara, primeiro que o bispo dessa arquidiocese morreu há pouco tempo, que Deus o tenha, mas como você tem coragem de contratar, desculpa usar a palavra tão forte, um miserável de um herege para perverter cabeça de padre seminarista e pagar 20.000. Aí o seminarista estava reclamando que a diocese não tinha os 40.000, tentou negociar com ele pelo menos por 30, mas ele não aceitou. E tem discurso de pobre, percebe? Cara, é esse naipe dessas coisas que você vai vendo dentro da igreja, ou seja, a palavra é uma coisa,
mas, infelizmente, a vida é uma outra coisa. E assim, infelizmente, Thiago, nós estamos acompanhando, eu até citei num vídeo que você até repostou aí, o Frei Clóvis Boff, que lançou aquele livro, eu convido todo mundo a ler o livro, se possível ler, né? A Teologia da Libertação e a Crise na Igreja. Quando ele conta, mostra para o povo esse livro. Tá aí, não? Nesse livro, o Frei Clóvis Boff conta, e também ele já tinha visto isso em vários debates dele com o próprio irmão Leonardo Boff, dele, dizendo que ele fez alguns assentamentos sem terra, que ele ajudou nisso aí. E quando ele foi lá, Tiago, aí, esse livro, quem puder, gente, leia esse livro fazendo favor, quem gosta de leitura, tá? E ele conta, Tiago, justamente isso. Quando ele voltou lá no assentamento, não tinha católico, porque chegou um pastor protestante, montou uma igrejinha e o povo todo foi para lá. Ou seja, a teologia de libertação estende a mão para a pessoa ter a terrinha dela trabalhar, mas não fala do valor da oração, o valor do sacramento, juízo final, céu, inferno, purgatório, pecado mortal. Não, cara. Ou seja, você estende a mão com a caridade e vira as costas para a verdade. E quando você não dá Deus, a pessoa vai procurar a seita, as migalhas de verdade que ela vai encontrar. Como que é difícil. Não te cortando, mas é assim, ó. É isso daqui, ó. Esse texto aqui, ó. Fraternidade, amizade social. Esse texto aqui é só acolher, 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 acolher. Tá? É a linguagem da teologia da libertação. Mas em nenhum momento fala de penitência, oração, jejum, que é o tempo quaresmal. Não fala de devoção, de rezar o terço, de você se confessar, de buscar os sacramentos. Não fala nada. Fala de acolher, 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 acolher. Somos diferentes, mas temos que acolher as diferenças. Em nenhum momento fala que a pessoa, quando... É que nem eu vi o Cantalamessa falando, que o mínimo é que a pessoa ela precisa ter a disposição de querer mudar de vida, senão não adianta, não há conversão. Sim. E aí, Tiago, é bom saber que eu vou chegar nesse ponto, que tem uma divisão cruel que eles fazem, que é separar o Cristo da fé do Cristo histórico, como se tivesse dois Cristos. Mais ou menos aquilo que Nestório fazia lá, né? Separar o Jesus homem do Jesus Deus. Então, o Cristo histórico é um revolucionário, um Che Guevara, que se levantou contra o sistema. E o Cristo da fé é aquela fantasia da igreja primitiva, que diz que Cristo ressuscitou, que eles negam veementemente. Eu vou citar isso lá na frente. E João Paulo II, em Puebla, ele disse assim: a libertação verdadeira nasce da verdade de Cristo. Não faz parte da doutrina católica esse Cristo revolucionário e político. Cristo não é revolucionário, ele é o salvador da humanidade. E isso foi São João Paulo II que falou lá em Puebla. E eu fiz questão de colocar isso aqui no livro. Por quê? Porque a teologia da libertação acha que a libertação é alcançada pela via política e não pela redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se a libertação fosse um meio político. E aí o pior, o que eles mais defendem de libertação, Tiago, é o que mais teve opressão. Cara, cita para mim um país dominado pelo comunismo que o povo não é oprimido. Olha a Venezuela, olha a Nicarágua, olha Cuba, olha a Coreia do Norte, olha a China, olha o que foi a antiga União Soviética, o Camboja, o Vietnã, o Zimbábue, quando foi dominado pelo comunismo. Todos os países comunistas têm opressores, mas eles acham, entendeu, que essa ideia é para poder libertar o povo com uma ideia marxista. Então, assim, é cruel essa separação do Cristo histórico do Cristo da fé. E para eles, Tiago, que é o caso mais grave, o pecado é apenas social. Mas o pecado social não é libertado pelo poder do sangue de Jesus, pelo sacramento, pela conversão do homem que larga o egoísmo e passa a ser caridoso. Não, a conversão é por via política, é libertar os opressores, é o sistema capitalista opressor, percebe? Então, assim, olha a mentalidade, cara. Por isso que é o comunismo infiltrado para destruir a igreja de dentro para fora. Então, assim, se você falar de oração, sacramento, rosário da oração, isso é alienação. E para poder piorar, que é o mais grave de tudo, Tiago, eles acham que eles são os únicos defensores dos excluídos, o que é mentira, tá? O que é mentira.
A maior instituição de caridade da igreja hoje não tem nada a ver com a teologia de libertação. Eu vou te dar um exemplo. 95% das casas de dependente químico hoje é ligada a padres que não tem nada a ver com a teologia de libertação ou fundadores das novas comunidades, que não tem nada a ver, entendeu? É mentira, tá bom? Isso aí a gente tem que dizer bem. E outra coisa, e para fazer caridade, nós não precisamos dessa ideologia. E aqui é uma coisa séria, Tiago, que aí é o que mais dói, a gente tem que dizer. Que quando você separa o amor da verdade e você transforma a igreja numa ONG que preocupa muito mais com a árvore queimando na Amazônia que com as almas indo queimar no fogo do inferno. É triste. E às vezes esse tipo de campanha de fraternidade, como você mostrou aí, com a ideologia por trás, porque até porque o versículo que eles usam, vós todos sois irmãos, não tem irmãos e irmãs. Já está usando a linguagem, só faltou irmãos e irmãs e amigos e colegas poder completar o pacote, pelo amor de Deus, cara. Misericórdia com um negócio desse, entendeu? Porque assim, aí você já percebe um pouquinho de ideologia atrás nisso aí, entendeu? E aí o que acontece? A quaresma, que é o tempo da penitência, do jejum, da renúncia, eu até entendo, Tiago, até entendo que na cabeça de bons bispos, a campanha da fraternidade era um jeito de você exercer um pouco mais a caridade que precisa ser exercida na quaresma. Eu até entendo isso, concordo, mas, por favor, exercer a caridade de ver Jesus no pobre e não pegar a quaresma e enfiar uma ideologia que tira todo o sentido de santidade da quaresma, que é o que infelizmente acontece. Desde a Home Bank, você lembra lá, aquela pastora abortista, é só a misericórdia de Deus no meio de uma situação dessa. É triste, mas essa é a verdade. Então a gente tem que dizer aqui, Tiago, eu vou completar depois na frente, a Igreja Católica não é ONG. A igreja é o sacramento universal da salvação. Filantropia por filantropia, maçom faz, espírita faz, budista faz, ateu faz. A igreja não usa filantropia, a igreja usa a caridade, que eu vejo Cristo no pobre, Cristo no doente, mas ao evangelizar o pobre, evangelizar o doente, evangelizar o preso, eu tenho que levar a salvação de Jesus para ele, e não apenas encher a barriga dele, porque se a gente não fizer isso, como diz, a primeira coisa, os pobres optaram pelas seitas protestantes. Essa que é a verdade. E outra coisa, é na América Latina inteira. Você pega aí essas informações que o Bernardo Kiss traz muito bem, tá? Ele mostra claramente como que a porcentagem de católico vai diminuindo. E diminuindo por quê? Porque o povo, eu vou falar bem rasgado aqui, viu? O povo ia na igreja procurar Deus e encontrava discursos políticos com viés ideológico de esquerda. Tanto que você já viu um desses teólogos da barba de Karl Marx dizendo que o Lula já fez homilia na missa dele. Daqui a pouco só falta o Lula morrer, ele mandar fazer uma imagem de santo do Lula com um litro de cachaça, 9 meses e uma mala de dinheiro do lado. Pelo amor de Deus, cara. Aí você entende porque como que o povo pendeu para a seita. Por quê? A catequese revolucionária, a catequese crisma revolucionária, as homilias, discurso político, o povo entra vazio e sai vazio, baniu a palavra salvação, juízo, condenação, não, é só discurso viés ideológico, e isso faz com que o povo, infelizmente, pendeu para a seita, porque quem não encontra dentro, infelizmente, procurou fora. O pior é que, assim, é uma desvalorização sacramental de uma forma que todo mundo pode comungar, todo mundo vem participar. Não existe temor nenhum a Deus, não existe amor nenhum à Eucaristia, não existe amor nenhum ao sacramento e à própria igreja. É tudo colocado para baixo, sabe? Isso. A igreja não é enxergada como aquela que nos dá a salvação. Os sacramentos, que são a ação do invisível no visível, não são nada. Não. Eles não acreditam nisso mais. É aquela questão. E aí eu já vou aproveitar o gancho que você colocou e já falar da segunda cinza, segundo o padre Martins Zavala. É o horizontalismo da fé. O que é isso? É você pegar o transcendente e baixar ele para o imanente. Ou seja, a preocupação é com os biomas da Amazônia, com as árvores, a preocupação é com isso, é com aquilo, menos com a salvação das almas. Vou te dar só um exemplo. Há uma arquidiocese nossa no Brasil, que eu não vou citar qual, Tiago, que eu estava lá pregando, se eu citar, meu pescoço rola.
O bispo dessa arquidiocese já foi chegando lá e levou para lá o grito dos excluídos, a passagem dos excluídos, aí tá lá no meio da galera LGBTQI, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquela bagunça, mas o mesmo bispo que anda lá no meio do LGBTQI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no grito dos excluídos, é o mesmo que proíbe os padres fazer procissão com Jesus na Eucaristia, que você não pode expor Jesus para ser adorado, a não ser em Corpus Christi. Percebe? Percebe a gravidade da coisa, meu amigo? O mesmo bispo... Certamente essa diocese não tem nenhuma missa tridentina também. Jamais. Só para você ter uma ideia, essa mesma arquidiocese, eu conheço, ele sentou com uns 8 padres que usam a batina na arquidiocese, no meio de quase 400, 8, e disse para ele, ou vocês tiram a batina, ou eu vou ter que suspender vocês, que o tempo novo, agora é novo, batina não condiz com a fé da minha arquidiocese. Você consegue imaginar um negócio desse? Quer dizer, a batina de um padre incomodar um arcebispo, cara. Olha onde nós estamos chegando. Você tem uma ideia? Eu vou te falar disso lá mais na frente. E aí, cara, João Paulo II, do Documento da América, ele fala claramente, eu faço questão de ler para você, que eu coloquei aqui no livro, que ele fala assim, ó, olha o forte que João Paulo II diz. Deve-se perguntar se uma pastoral orientada de modo exclusivo às necessidades materiais dos destinatários não estaria defraudando a fome de Deus que os povos da América Latina têm, deixando-os viver em uma situação vulnerável diante de qualquer oferta supostamente espiritual. Por isso, João Paulo II, é indispensável que todos tenham contato com Cristo mediante um anúncio querigmático, gozoso e transformador, especialmente através da pregação na liturgia da Santa Missa. Isso é João Paulo II, meu irmão. Aí o que acontece, Tiago? Que é o que Bento XVI dizia, que o maior milagre da igreja é sobreviver às péssimas homilias de domingo. Porque até o dia que o evangelho fala da salvação e do juízo, você dá uma distorcidinha para falar de política ideológica de esquerda dentro do evangelho. Cara, é triste, meu Deus do céu. É uma tristeza na alma você ver uns negócios desses. Aí, Tiago, vamos embora ser sincero e direto que o padre Martins Zavala coloca. Opção pelos pobres, opção pelos órfãos, opção pelos oprimidos, opção pelos imigrantes, pelos analfabetos, pelos indígenas. Que mal teria se a nossa pastoral fosse extremamente útil com os aidéticos, os enfermos, tivéssemos asilo, casa para mãe solteira, escolas, oficina para imigrante, carpintaria, abrigo para mulheres, defesa de direitos humanos. Tudo isso é maravilhoso. Só falta Jesus Cristo e sua salvação, que tudo isso aqui até um ateu é capaz de fazer. Ou seja, nós crescemos nessa linha aqui, mas diminuímos na linha de cá. Ou seja, você deixou de... pregou um horizontalismo imanente e esqueceu daquilo que é transcendente. Percebe a gravidade da coisa? Então, assim, ou seja, vamos resumir aqui. Muitas Martas preocupadas com o material e poucas Maria aos pés do mestre. Não se trata de acabar com as Marta, mas aumentar as Maria que leva à salvação. Que maravilhoso ter asilo, É bom, Tiago, mas eu falo com você, meu irmão, toda vez que eu viajo, vou dar alguns exemplos. Eu já fui quantas e quantas vezes levar o evangelho em asilo, pregar. O que adianta, Tiago, por exemplo, a gente ter vários asilos para acolher os velhinhos, não leva a salvação para os velhinhos, não fala da confissão para eles, não fala do valor da Eucaristia, aí chega um pastor pentecostal pregando e os velhinhos levantam a mão e, entre aspas, aceitam Jesus. Percebe que tristeza? Então, assim, eu já fiz várias missões, Tiago, e aí, sempre às terças-feiras, no presídio para pregar o evangelho. Eu me lembro que no ano de 2019, 40 presos, graças a Deus, pediram o padre para ir lá, queria se batizar na igreja. Mas alguns local, a pastoral carcerária não está preocupada. Voltou? Deu umas... Mas voltou, aqui para mim está normal agora. Maravilha. Pergunta o pessoal se eles estão ouvindo. Então, o que adianta você... Travou, tá tudo certo? Como é que tá aí? O pessoal tá falando que caiu e voltou. Vamos ver. Então, glória a Deus. Então, o que adianta você ter uma pastoral orientada de modo quase exclusivo às necessidades
materiais dos destinatários e você acaba fraudando a fome de Deus que os destinatários têm. Cara, é cruel, mas a gente precisa falar, porque essa é uma verdade, Tiago. E aqui eu vou ter que rasgar o verbo, porque no artigo o padre fala assim, eu vou ter que colocar, pontual o que ele diz. Nós avançamos na projeção social da fé, mas perdemos a dimensão pessoal e salvadora do evangelho. Ou seja, horizontal aqui, mas esquecemos daqui do transcendental. Número 2, ele coloca, ganhamos na promoção humana, mas perdemos na promoção divina. Redescobrimos o valor do homem, mas esquecemos a supremacia de Deus e do senhorio de Jesus na vida do homem. Melhoramos na ordem temporal, mas pioramos na ordem espiritual. Supervisionamos a ortopraxis, mas desinteressamos da ortodoxia. Mais na frente eu vou falar sobre isso. Defendemos a vida humana e os direitos humanos, mas esquecemos de defender a fé divina, que a fé é essencial para a salvação. Falamos muito de libertação, mas silenciamos totalmente sobre a salvação. Cara, olha o peso que isso é. Especializamos nas necessidades espirituais das pessoas, mas viramos novatos nas coisas espirituais dela. Valorizamos muito o corpo, mas descuidamos da alma. Infelizmente, colocamos os pés na terra, mas o nosso coração deixou de estar no céu. Cara, isso aqui que o padre colocou está perfeitíssimo, Tiago. Ou seja, não é acabar com o número de Marta, mas aumentar o número de Marias e mostrar para as Martas que se você estende a mão de maneira humana, você tem que estender a mão de maneira espiritual, porque o homem tem fome de Deus, sede de Deus, e nós não precisamos procurar fora o que nós temos dentro. Só complementando, aqui, ó, nesse livro que nós mostramos aqui, ó, a Igreja Católica Teologia da Libertação, na página 57, o Frei Clodóvis, ele vai dizer assim, Jesus Cristo, ele veio para saciar a fome de pão ou a fome de Deus? Resumindo, se fosse para saciar a fome de pão, Jesus reinava nesse mundo. Mas, como é para saciar a fome de Deus, o reino de Cristo não é desse mundo. Sim, então é simples. Simples. E você vai recordar que em João 6, quando Jesus multiplica o pão, o povo queria fazer dele rei e ele fugiu do povo. E tanto que quando o povo retorna, ele fala, vocês estão atrás da comida que passa, procura o alimento espiritual que eu vos darei, que esse é o alimento que não passa, que vai falar depois da Sagrada Eucaristia, né? Que pena dessas coisas. Aí, Tiago, vem a terceira cinza, que aqui só vai piorando, vamos percebendo que a cinza só piora. Perda do sentido do sagrado, que é aquilo que você começou a falar. Ou seja, as homilias aonde reina a heresia da libertação, não se fala de céu, não se fala de salvação, não se fala de inferno, não se fala de purgatório, não se fala de conversão pessoal, não se fala do juízo final, não se fala de pecado mortal, não se fala de imoralidade, de impureza, não se fala do valor da Bíblia, não se fala de sacrilégio, não se fala de adultério, não se fala de castidade, não se fala de vida eterna, não se fala de Satanás, não se fala de escatologia, não se fala de novíssimos. A pregação é, só love, só love, só love, só love. É um discurso ideologizado. Cara, Tiago, eu vou falar uma coisa séria pra você. Como eu viajo muito pregando, e sempre eu estou em paróquia dando formação sobre doutrina, imagem, idolatria, santo, cruz, eu faço questão, assim, se eu vou pregar encontro, eu já cheguei a fazer 10 pregações no final de semana, uma na sexta, 5 no sábado, 4 no domingo. Ixi, Maria, caiu. Rapaz, tá dando uns picos de caída, mas não tá saindo fora. Ele volta rápido. Eu acho que até algum teólogo da libertação torcendo o contrário. Vai lá e cair. Então, assim, o que acontece? Qualquer encontro que eu prego, eu faço questão de pegar uma ou duas pregações para falar sobre a doutrina da igreja. Irmão, eu já fiz informação, Tiago, para líderes pastorais de uma paróquia que tinha, assim, 250. E
eu fui fazer uma formação sobre imagem, idolatria e intercessão do santo. Tiago, cada vez que eu citava um versículo na Bíblia, ou alguma coisa do catecismo, e eu perguntava, quem não conhece, levanta as mãos, meu irmão, triste, 99% das pessoas não conhecia aquela explicação. Eu já atendi senhoras, Tiago, de 75 anos, que me disse assim, olha, pregador, eu queria te agradecer, que desde a minha tenra idade, eu não virei protestante, que eu amava a Igreja Católica, mas eu nunca encontrei uma explicação do porquê das imagens, por que batizava criança, o que é o purgatório e por que Nossa Senhora é virgem. E eu queria te agradecer, porque aos 75 anos eu aprendi isso com você, cara. Irmão, é de doer o coração. E a mesma coisa, Tiago, eu me lembro que tem até um testemunho de um ex-pastor protestante aí agora, que assistiu aquela live nossa, as 5 solas da Reforma Protestante, inclusive eu encaminhei ele lá na Paraíba, para poder procurar uma comunidade católica para ajudar ele. Cara, isso, hoje, assim, ó, eu tenho testemunhos narrados, inclusive, sobre esse pedaço que eu te falei, tem uma menina que o nome dela, eu vou recordar o nome, Josiane Valadão. Ela nasceu na Igreja Batista, lá dos Valadão de Belo Horizonte. Ela ouviu as pregações, hoje ela é consagrada de Nossa Senhora, ela reza o rosário e participa de tudo na igreja. E nasceu batista. Porque quando a pessoa conhece a verdade católica, ela se apaixona, meu irmão. O problema é que, graças a essa heresia, o católico não sabe o que é sacramento, o que é moral, o que é mandamento. O católico não sabe o valor da vida, não sabe de nada. Por quê? Perdeu-se o sentido do sagrado dentro da própria igreja. Hoje você vê as pessoas mascando chiclete dentro da igreja, conversando dentro da igreja, participam mal da Santa Missa. É uma bagunça. Por quê? Não há uma explicação do que é sagrado, meu irmão. E aqui, Tiago, eu vou ter que falar algumas coisas mais fortes de novo. Como que esse povo enxerga nós? Vou dar alguns exemplos aí, antes de falar como eles nos enxergam. Cara, eu sei que é forte, o pessoal fica meio bravo comigo quando eu conto essas coisas. Eu fui atender um casal, Tiago, marido e mulher tocava na missa, o casal de linha de frente do movimento carismático. Teve um pega pra capar, uma discussão, o marido, no áudio de revolta com a mulher, arrumou uma satanete. Para quem não sabe aí, satanete é a junção de Satanás com piriguete, aquela mulher treinada para destruir o casamento dos outros, não é satanete, é piriguete, é satanete. Arrumou uma satanete e foi para o motel. Claro, conhecia Jesus, se arrependeu. Procurou o padre da TL para confessar. E o padre disse, ô meu filho, mas você transou com a satanete, foi com camisinha? Foi. Então não é pecado não, filho, fica tranquilo, você estava aí apertado, não dava com a mulher, e quando você quiser fazer, é só você fazer com camisinha, que não tem pecado nenhum nisso, já que a sua mulher está brigando com você. Você acredita, Tiago? Esse cara, sério, esse cara chegou para mim, o padre tá certo? Eu falei, tá certinho, e você e ele pro quinto dos infernos no dia do julgamento. Fica tranquilo, continua. Você tem uma ideia das coisas que chega na mão da gente, meu irmão. Aí, inclusive, uma pessoa me procurou ainda essa semana, um casal, porque o casal estava querendo aprender a fazer a paternidade responsável, procurou o padre, não, vocês já têm 2 filhos, pode tomar anticoncepcional tranquilamente, isso aí é radicalismo dos conservadores dentro da igreja. Você acredita numa coisa dessa? Irmão, olha aonde nós estamos chegando, cara. Eu fui pregar uma vez numa comunidade muito pequena aqui na minha diocese, quando eu estava dentro da RCC ainda, e cheguei nesse grupo de oração, cara, uma comunidade rural e uma chuva, eu achei que não ia ter ninguém. Tava lotada a igreja, gente, até com a camiseta da Assembleia de Deus. E foi uma benção, preguei, no final um casal me procurou. E falou assim, Tiago, você falou umas coisas aí, mexeu com a gente, nós casamos, fazia 9 anos que nós morávamos juntos, temos filho, tudo, e o padre falou que não precisava confessar para casar, não. Cara, é brincadeira, meu Deus do céu. Vocês têm que procurar o padre urgente, senão vai para Pucarana, que é a nossa diocese aqui na catedral, lá tem sempre padre atendendo, procura o padre, se confessa, vocês não podem ficar assim. Mas é o que está acontecendo em muitos lugares. Sim, sim. E o pior, você não acredita. Na minha cidade que eu moro, quando eu mudei para ela, graças a Deus o padre foi embora de lá, tá na outra cidade da diocese, né? Inclusive um padre famoso na diocese, candidato a bispo, muito intelectual no que ensina. Hoje está na outra cidade do extremo da diocese. Eu preguei para os jovens sobre castidade e uns casal de namorados procurou ele para confessar e falou, não, a caridade é maior que a castidade.
pode transar à vontade. Você já se ama. Que vale é o amor. Você acredita, cara? Então, assim, você nota onde que esses caras estão chegando com essas heresias deles. Eles estão caminhando para o inferno e levando as almas junto. Eu sei que quando a gente fala isso, o povo quer matar a gente, mas, meu Deus, São Francisco de Sales dizia, Tiago, é melhor um rebanho sem pastor do que ter um lobo como pastor do rebanho, meu irmão. Outra frase de São Francisco de Sales, que é muito forte, ele dizia assim, de maneira clara, quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Se eu não falar uma coisa dessa, gente, é ovelha sendo sacrificada com esses caras na linha de frente da igreja. Eu sei que isso aqui, cara, custa para mim falar isso, porque é diocese que fecha a porta, é de oração que eu não posso pregar mais. Por quê? Porque você não pode, não, tem que falar do Solove. Que Solove, gente? Não se separa o amor da verdade. É duro você ver umas coisas dessas. Aí, Tiago, mas eu vou chegar lá. O que eles pensam de nós? Número 1, se você crê em exorcismo, você é fanático religioso. Isso não existe. E aí, Tiago, é uma coisa dura, porque até a própria CNBB reconheceu que o Brasil precisa pelo menos 10 mil padres exorcistas, cara. E hoje, assim, eu vou te dizer, quantos casos de possessão que a gente lê? 10 mil. Inclusive, foi um bispo que me disse isso. Se tiver 10 mil, vai ser cada 5 padres um exorcista. Mas a meta seria essa, para atender o tanto de povo que procura. Pra você ter uma ideia. Seria 10 mil. Isso foi um bispo que me disse numa reunião que eles tiveram em Itaici, debaixo dos bastidores. E aí, o que acontece? Pra você ter uma ideia como é que a coisa é grave. Por exemplo, eu pego o caso de exorcismo, quando você vê um caso de uma possessão, a gente que é leigo não dá conta. Aí você tem que mandar para um padre. Aí, bem, eu tenho que ligar lá em Brasília para o padre Vanilson poder atender. Você tem que ligar lá na Canção Nova, que tem um padre Forté. Ou você tem que ligar lá em Florianópolis, que tem um padre Pedro. Aí você pega esses padres, em algumas dioceses que eu vou, os padres estão com a lista de gente para atender e não tem tempo. Por quê? Porque um padre exorcista, cara, pergunta esses padres igual o padre Pedro, que você tem contato dele, o sofrimento que esses padres passam. Porque é muita gente, eles não dão conta. Por quê? Porque, Diago, eu vou falar pesado, tem diocese aí que o diabo está de férias. Por quê? Não precisa fazer nada, ele pinta e borda. Entendeu? Porque quando o reino das trevas não é denunciado, cara, as pessoas estão vivendo nas trevas sem saber que estão nas trevas, meu irmão. Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, se você crê em exorcismo, você é fanático. Os padres exorcistas hoje na igreja são massacrados. Olha que o padre Pedro sofre, o padre Vanilson e todos os outros que eu conheço são destruídos dentro da própria diocese. Não, e aí aqui na minha diocese de Apucarana, o exorcista é meu amigo e, coitado, nós sofre muito. Estou te falando, é assim. Não, e o pior, você não sabe. Eu estava numa determinada diocese aí do Brasil, também eu vou evitar falar, que o bispo não instituiu um padre exorcista. Sabe o que ele fez? Ele pegou um leigo parapsicólogo da linha do padre Quevedo, isso não existe, entendeu? E colocou o leigo, entre aspas, para ser o exorcista da diocese. Porque o leigo fala que o diabo não existe, e se o diabo não existe, logo não tem possessão, não tem exorcismo. Você consegue imaginar um negócio desse, cara? Sim. Aí o povo, cara, quando tá oprimido, ou os leigos da renovação, tem que ficar ali anos e anos, rezando ofício, rezando rosário, orientando a pessoa, ou então vai para a seita pentecostal. Por quê? Porque dentro da igreja não tem. Aí você pega um leigo que roda a diocese inteira dizendo que o diabo não existe e que padre Quevedo, ele é o santo que prova que o diabo não existe. Você consegue imaginar um negócio desse? Então, assim, é cruel, meu irmão, é cruel o negócio, a situação. Segunda coisa, se você... que aqui também é o segundo mais grave. O padre que passa horas no confessionário é antiquado e burro. Esse negócio de confissão, de confessionário, e não é bem assim, entendeu? Pergunta para você ver os padres que estão no confessionário, o que eles apanham nas reuniões deles. É cruel, meu irmão. Ó, para você ter ideia, o meu pároco, onde eu participo em minha paróquia, antes da missa, ele está paramentado, de batina, dentro do confessionário, com a sua estolinha roxa. Meia hora antes da missa, ele está atendendo confissão. Dá 5 minutos, 10 minutos para começar, ele vai para a celebração. A paróquia onde eu saí, que é na minha cidade aqui, o padre está de máscara na cara e
cumprimentando todo mundo, abraçando todo mundo. Olha a hipocrisia. É brincadeira, meu irmão. Quem é o padre bom e quem que é o da TL? Não precisa nem dizer, Outra coisa que é cruel, meu irmão, presta atenção. Padre que usa batina ou mulher que usa saia na igreja é doido, maluco, maluca e medieval. Cara, eu não consigo entender isso. Tiago, há uma guerra contra os padres que usam uma batina ou um clérigo, meu irmão. Uma guerra. Não, você tem que andar igual todo mundo. Cara, não dá para entender. O policial se conhece pela farda, o médico pelo jaleco. Agora, um sacerdote não pode andar com a batina. O principal é a batina. Cara, e Tiago, é uma coisa tão tremenda. Um padre de batina, ele adquire respeito, cara. Até na porta de um boteco, o bêbado respeita ele. Eu me lembro, vou te dar só um testemunho de mudar de assunto disso aqui. Eu tenho um padre amigo que estava na praia, rezando o texto, uma grande capital brasileira, caminhando na beira da praia de batina. De repente ele escutou um grito. Uma senhora iria pular do 8º andar de um prédio lá. Quando ela foi pular, ela viu o padre de batina, gritou e se arrependeu. Ele pediu o síndico, subiu lá, atendeu a mulher em confissão, absolveu e rezou pela mulher. E ele falou comigo, se eu tivesse com a calça mais justa, e com que a justiça divina, e um chapéu na cabeça, era mais uma filha de Deus que tinha suicidado, porque ela olhou para a batina do padre, ela pensou em Deus, cara. Mas não, meu amigo, padre que usa batina hoje, ele não apanha dos de fora, ele apanha dos colegas sacerdotes dele. Parece que a batina causa medo desses caras. Então, eu não vou continuar falando para não pecar, né? Quarta coisa. Quem promove retiro de silêncio, seminário de vida, curso para aprender a orar, seminário de dons, é espiritualista. A igreja não precisa dessas coisas. O tempo agora é o tempo da luta pelos pobres, é massacrado. Quinto, se você usa a Bíblia e o catecismo da igreja católica para dar catequese, para dar crisma na reunião pastoral, você é fundamentalista. Entendeu? Nós temos que pregar a mensagem do amor, da acolhida, não precisa dessas coisas. Esse catecismo aqui é uma teologia ultrapassada. Entendeu? Sexto, aqueles que vê a missa como sacrifício de Cristo é medieval e anticoncílio. Eu só queria que esses caras me dessem, Tiago, um documento do concílio que diz que a missa é um banquete para você encher o bucho, fazer uma farra, uma gandaia e não um sacrifício de Cristo. Aonde está escrito isso lá? Qual documento do concílio diz isso? Porque é impressionante. Tudo eles atribuem. Não sei se é pré-conciliar. Isso aí é antigamente. Aí, Tiago, deixa eu só abrir um parênteses. É o espírito do concílio. Espírito do concílio. Eu acho que a gente tem que explicar isso para as pessoas, Tiago, para o pessoal assim, ter uma diferenciação. Gente, saiba entender o que é tradicionalista, sede vaticanista, né? O que é conservador e o que é progressista. E aqui vamos falar. Para o sede vaticanista, a igreja morre no concílio. Para o progressista, a igreja nasce no concílio. Para nós, a igreja é uma continuidade. Ela é a mesma igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Para essa galera de cá, Tiago, a missa é o sacrifício de Cristo. Para essa daqui, a missa é apenas um banquete. Para nós, ela é o banquete sacrificial. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Sacrifício, enquanto celebra, banquete, enquanto se comunga corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Para essa galera daqui, tudo do concílio para frente não presta, só presta para trás. Para essa galera do outro lado, só presta do concílio para frente. Para trás está ultrapassado. Para nós, a igreja é a mesma, o evangelho é o mesmo, a verdade é a mesma, a tradição é a mesma, o sagrado magistério, de maneira irrefutável, os dogmas é a mesma coisa. Então, veja bem, que tem gente que confunde essas coisas. Quando esses caras falam do concílio, eles estão falando do espírito do concílio. Eles nunca leram os documentos do concílio, que lá não tem brecha para essas balelas que eles andam falando e dizendo por aí, não. Até porque se lesse a Sacrosanto Concílio, não fazia esse monte de coisa que faz nas missas. Justamente. Né? Não inventaria missa balada, missa sertaneja, missa não sei do que, um bom de trem que só Jesus na causa. Depois, aqueles que acreditam que Satanás é um ser espiritual é retardado. Não,
Diabo é a droga, é o sistema opressor capitalista, é o egoísmo. Isso não existe. Você é imediatamente retardado. Depois, se você é apologeta e defende da fé, aí você é pré-conciliar. Após o concílio, esse negócio de apologeta, ninguém precisa disso mais, não. Inclusive, vou só te contar um fato. Algumas pessoas já conhecem isso, que até circulou um vídeo meu. Há um ex-pastor protestante chamado Fernando Casanova, que até que, se Deus quiser, vai vir no Brasil em breve. Ele era na América Central, aquilo que o Silas Malafaia, ou Malacheia, ou Maracutaia é aqui na América do Sul. E esse pastor, pentecostal mesmo, assembleiano, de fogo e tal, começou a estudar, e como eu sempre digo, católico ignorante, futuro protestante. Protestante que procura a verdade, futuro católico. Ele debruçou na patrística. Moral da história, chegou à conclusão de quem era a igreja verdadeira. E, cara, o Fernando Casanova procurou um padre da teologia da libertação. E disse, padre, eu quero ser católico. E o padre falou, não, Fernando, por que você quer ser católico? E eu disse, padre, eu descobri que Maria é minha mãe. Eu descobri que sua mão pode absolver meu pecado. Eu descobri que Cristo está vivo na Eucaristia. Eu descobri que a intercessão do santo é verdade. Descobri que a igreja católica é a única igreja de Cristo, eu quero entrar nela. E o padre disse, não, Fernando, não precisa. Depois do concílio, ninguém quer sua conversão. É só você ser um bom pastor e eu ser um bom padre. Eu te ensino a ser um bom pastor e você me ensina a ser um bom padre. O nosso Jesus é o mesmo e todo mundo vai morar no céu. Olha, Fernando, eu conheço sua mulher. Se ela se converter, ela vai ficar magoada. Conheço seus filhos, não vai gostar dessa ideia. Conheço a sua igreja, seu povo vai ficar chateado, saber que o pastor virou católico. Então não precisa. É você ser um bom assembleiano e eu ser um bom padre e nós vamos morar no céu. Quando ele terminou de falar isso, aquele pastor virou e disse, padre, muito obrigado. O senhor acabou de me convencer de ser católico. E ela disse, eu não entendi. E ele falou, padre, se essa igreja está em pé há 2012 anos, com um homem igual o senhor, ela é a igreja de Jesus, eu quero entrar nela urgentemente. Cara, essas coisas que alegram o nosso coração, entendeu? Quando a pessoa encontra a verdade, ela vai parar na igreja que é coluna e sustentáculo da verdade, sem nenhuma dúvida, né? Então, assim, e tem mais uma outra, Tiago, que é o mais grave ainda. Se você fala de escatologia, de segunda vinda de Jesus, de céu, de inferno, você é ignorante, ultrapassado, medieval, você é taxado de tudo, porque você não pode falar sobre essas coisas, tá? E aqui, Tiago, eu vou falar uma coisa um pouquinho pesada, mas o pessoal que nos acompanha, que tem padre da TL, sabe o que eu vou dizer. Eles falam de libertação, mas são os verdadeiros opressores dentro da igreja. É uma realidade. Tá? É uma realidade, cara. Eles são os verdadeiros opressores dentro da igreja. Porque, ai de você, se você fazer uma coisa que é contra o que ele quer que você faça. Ai de você, se na sua paróquia você fazer uma pregação contra a teologia de libertação. Eu falo para você que aqui na minha diocese tem um padre que é formado em assistente social, que ele só prega o diálogo, o ecumenismo, e papapá, mas ele massacra a renovação carismática da paróquia dele. O menino tem que fazer recuperação na sexta-feira, o dia que ninguém vai, e ainda assim, em plena pandemia, eles proibiram os meninos da renovação de fazer live. Não podia fazer live do grupo carismático da pandemia. Ele quer ter diálogo com o macumbeiro, diálogo com o espírita, diálogo com o maçom, diálogo com os esquerdistas, diálogo com o abortista, diálogo com o LGBT, mas não tem diálogo com quem é católico, cara. Na missa do cara, tem um par de gay que lê leitura na Santa Missa, aí tem que ter diálogo e acolhida, mas se eu quiser viver a santidade, eu sou radical, retrógrado, homofóbico, preconceituoso, que a gente tem que falar de amor, percebe? Eles falam de libertação, é igualzinho os comunistas, né? Todos os países que comunista dominou falavam de libertação, mas no fundo eram opressores por natureza, cara. Essa é a verdade a respeito da teologia de libertação. E aqui, já que vou falar da quarta coisa, queria lembrar só uma coisa. Bento XVI dizia, antes eram pagãos convertidos ao cristianismo, agora são cristãos convertidos ao paganismo. Cara, é isso que a nossa igreja, infelizmente, nessa cúpula tá. E depois o padre Antônio Vieira dizia, né? Antigamente batizava-se os convertidos. Agora nós temos que converter os batizados.
porque os batizados estão vivendo como pagão graças a essa ideologia da libertação. Aí, Tiago, a quarta cinza, que é a pior de todas, essa aqui, muita gente que está nos assistindo experimentou na pele. Perseguição aos fiéis à doutrina católica. Você vai entender agora. O nome dessa perseguição, Tiago, na teologia, é chamado de ódio do apóstata. Eu vou explicar isso melhor. Exemplo, a mulher pode ir para a missa com a bunda de fora, com os peitos de fora, com a coxa de fora, que nenhum padre da TL fala nada. Mas se a mulher colocar um véu na cabeça e uma saia, as homilias é só para ela. Você é do Concílio de Trento, você é ultrapassada, você é... Cara, e o pior, eu já vi padre da Renovação Carismática fazer isso. Tá? Congresso aí de uma diocese da região da Bahia, que eu não vou falar onde, um lá em Fortaleza também, que eu vi, que eu assisti o vídeo, um padre da Renovação Carismática desceu bambu nas meninas de saia e véu dentro da igreja. Eu queria perguntar para esse nobre padre, que lá de Fortaleza, e também um lá de diocese de Amargosa, na Bahia, qual documento do concílio está proibido mulher de usar véu? Aonde? Me mostra, que eu vou fazer um vídeo me retratando e pedindo desculpa. Você percebe? Eles não têm coragem de pregar que a indecência é pecado, que o despudor é pecado, que ir para a missa com os peitos de fora, bunda de fora, barriga de fora é pecado. Mas ele se incomoda com a mulher de véu e de saia na cabeça. O que é o nome disso? Ódio do apóstata. Perseguição a quem é fiel à doutrina. Não é só para mulher, não, porque tem homem que vai de regata, tem homem que vai de bermuda, tem homem que vai de camiseta regatinha mostrando os músculos. Tá tudo errado isso daí. Sim, e outra coisa, vão e comunga, e não tem uma pregação de exortação sobre isso, tá? Você quer outra coisa? Você pode ir de regata, bermuda, mostrando os músculos, a mulherada mostrando a bunda, que não tem problema nenhum, mas se você colocar o joelho no chão para comungar na boca, meu amigo, você só toma pedrada, você só toma marretada. Entendeu? E você lembra do Dom Joaquim Moll, o bispo de Belo Horizonte, humilhando aquela menina em pleno crisma, porque não quis dar comunhão à menina na boca. Percebe? Então, assim, se aquela menina fosse do movimento LGBT e chegasse lá daquele jeito, vestida de homem, você pode saber que ela comungaria na mão do jeito que ela quisesse, mas porque ela queria de maneira sã, aí não pode, não. E é bom lembrar para as pessoas, Tiago, que lá no Redentores Sacramento, está bem claro, o fiel católico tem o direito de comungar na boca, na mão e de joelho, é seu direito. Padre nenhum tem direito de colocar ordem e mandar fiel levantar. Aí que eu falo assim, ó, e quem é os caras que faz isso? Eles falam de libertação, mas é capaz de humilhar uma pessoa em cima do altar na Santa Missa para não dar comunhão na boca para ela. Que libertação que Dom Joaquim Moll faz ao fazer uma vergonha com a menina daquela adolescente dentro da igreja, cara. Eu até tenho contato da mãe daquela menina, até conversei com ela, uma família autenticamente católica. Inclusive, quem estava filmando foi o pai da menina. E ele teve a cara de pau de dizer que aquilo ali foi um recorte. Que recorte, cara? Entendeu? Você vê a traição dentro da igreja, como é que as coisas estão, entendeu? E o pior, você não sabe. Eu vi uma cúpula defendendo ele ainda, dizendo que ele estava certo. Inclusive, até o senhor Padre Zezinho defendendo o cara. Existem situações que vêm para o bem, porque depois disso nós fizemos aquela campanha tão bonita de comunhão, de joelho na boca, tanta gente foi conscientizada depois desse acontecimento. Então, às vezes nós não entendemos as permissões de Deus, mas sim. Com os limões nós temos que fazer a limonada. E Deus vai trabalhando. Aí eu queria só lembrar para você, cara, por exemplo, eu sei de locais aí que maçom trabalha na igreja, é ministro da Eucaristia e comunga tranquilamente. Espírita comunga, macumbeiro comunga, ninguém fala nada. Teve até um sacrilégio aí em Curitiba esses dias sobre isso, mas uma pessoa querer comungar na boca e de joelho é um escândalo. Ela é massacrada dentro da igreja, cara. Você consegue, ou seja, é uma perseguição, não é a quem está no pecado, não. A perseguição é quem quer viver do jeito que a igreja vive. Aí, terceira coisa, você vai ficar mais pensativo. Cara, um menino ou uma menina que coloca uma corrente de Nossa Senhora já foi chamado de acorrentados de Satanás na missa.
Mas os mesmos padres que têm coragem de massacrar, incentivam a galera a colocar pista, incentivam a homem a usar brinco, a enfiar tatuagem macabra no corpo. É os do outro lado. Percebe? Tipo assim, uma corrente de Nossa Senhora é uma aberração. Mas como um homem colocar um alargador de 3 metros, não, então influencia em caráter, Deus conhece seu coração. Uma mulher andar com a bunda de fora, a barriga de fora, não. O que vale, uma vez um padre falou para uma menina, uma amiga minha, olha filha, Deus quer o coração. Ela disse, opa, Deus não é cardiologista não, Deus não quer por inteiro. Então, assim, cara, pelo amor de Deus, cara, é triste. Quarta coisa, cara, casais abertos à vida são massacrados por esses padres. Irmão, eu conheço uns casais, meu Deus, depois que terou 4 filhos, 5 filhos, aí, vocês não vão ligar não, para que essa meninada, Deus me livre, o mundo tá cruel, não pode ter história de menina. Eles não têm coragem de denunciar casal que tá cheio de cachorro. Hoje tem gente levando cachorro para missa, hoje tem gente quebrando pedaço da hóstia consagrada e colocando na boca de cachorro. Eu já denunciei isso aqui. Eles não têm uma pregação sobre isso, cara, mas se um casal tiver 4, 5, 6 filhos, são massacrados. Não. É triste, meu irmão, é triste. Outra coisa, meu irmão, que também faz parte dessa perseguição, desse ódio do apóstata, é a linguagem inclusiva que eles usam na Eucaristia. A Eucaristia é para todos, para todos. Nós não podemos domesticar Deus, como diz o Frei Gilvander de Belo Horizonte, para todos. Esses dias um deles me mandou até um discurso do Papa Francisco, né? A igreja está com a porta aberta para todos, todos, todos. Aí eu escrevi embaixo, padre, sim, a porta está aberta para todos, mas a porta que está aberta para todos é a porta da conversão. Essa está aberta para todos dentro da igreja, todos que querem se converter. A porta da igreja está aberta por ladrão, que quer parar de roubar. A porta da igreja está aberta para os adultos, que quer sair do adultério. Está aberta para os praticantes da sodomia, para largar o homossexualismo. Está aberta para os praticantes da fornicação, para viver a castidade. Está aberta para todos, inclusive para todos também, mas por todos que quer se converter, que quer sair do pecado e não ficar nele. Tiago, vou resumir numa frase. Jesus não veio pregar o evangelho da inclusão. Jesus veio pregar o evangelho da conversão. Não é incluir o pecador e deixar o pecador no pecado. É trazer o pecador e arrancar o pecado dele. Até porque quando Jesus começa a vida pública, a primeira coisa que ele fala é convertei-vos e crede no evangelho. Convertei-vos e crede no evangelho. Ele não fala outra coisa. Ele não fala assim, eu sou amor e vou acolher todo mundo. Tora o pau, viveu uma vida que eu sou amor, misericórdia, agora eu dou festa. Jesus não fala isso. Jesus fala, convertei-vos e crede no evangelho. Sim, essa que é a realidade. Outra coisa, meu irmão, também é uma perseguição cruel deles. É o ataque cerrado a bispos e padres fiéis. Tiago, existem uns casos que eu tenho acompanhado, que eu não posso falar aqui numa live, senão dá complicação. Você não consegue imaginar o massacre que bispos fiéis passam e padres fiéis passam nessas dioceses. É cruel, meu irmão. Primeiro, um padre fiel à doutrina manda ele para uma paróquia lá na Cochichina da China, quando o povo, ele não atraiu o povo para a confissão, você entendeu? Quem que se coloca nas principais? Os heréticos. Entendeu? E aí, quando tem reunião do clero, os padres de batina, ai, se o padre for com a batina por reunião de clero. É pau, é pauleira, é massacre. Cara, é impressionante. Algumas eu preciso até ocultar. Você não imagina o que eu tenho escutado, como que esses sacerdotes são massacrados por serem fiéis à igreja. Basta você ver aquele bispo do Texas, que houve com ele, coitado. Entendeu? Enquanto você tem padre aí com vídeo pornô destrambeado para o país inteiro, tem bispo sendo suspenso porque defende a verdade da fé. É o naipe que você vê a situação da igreja, entendeu? Depois, que aqui é o que mais grave, cara, eles falam de ecumenismo o tempo todo, da diversidade religiosa, de respeitar a diversidade. Esses dias teve um deles aí famoso, que inclusive diz que é carismático, que tem milhões de seguidores, levar um pai de santo para a igreja e abraçar o pai de santo na missa, papapá. Só que é o seguinte, cara, aqui é o problema.
Primeiro eu preciso dizer para o nosso povo que está dizendo aqui, Tiago, você pode pregar lá aquele documento de João Paulo II, Somos Um. Vamos trabalhar aqui o que é ecumenismo, o que é exumenismo, vou usar essa palavra, tá? Que não tem nada a ver, que exumenismo pode ser chamado de irenismo na teologia, e João Paulo II usa essa palavra, e o que é discurso interreligioso, né? Relações interreligiosas. Gente, igreja, ecumenismo, tem 3 faces. O que é ecumenismo? Número 1, nós nos unirmos nos iguais e nos respeitamos os diferentes. Esse é o primeiro passo para o ecumenismo. Então, o pastor Marco Feliciano é contra o aborto, eu também sou. Eu sou ecumênico com ele. O senador Magno Malta é contra o casamento gay, eu também sou. Aí nós somos ecumênicos. Magno Malta, Marco Feliciano e vários outros protestantes aí são contra a ideologia de gênero. Nós também somos. Vamos dar as mãos e batalhar para combater esse governo do inferno aí que está querendo aprovar aborto, macumba no SUS, essa bagunça toda. Aí nós somos ecumênicos. A gente se une no que nós somos iguais e nos respeitamos naquilo que nós somos diferentes. Número 2, a partir da hora que, para ficar bem com o protestante, bem com o espírita, com o macumbeiro, você negar uma verdade da fé, já não é ecumenismo, é exumenismo. Não tem nada a ver, tá? Se eu chamar um pastor protestante para vir dar uma palavra na igreja, numa missa, como eu já vi um dia de Corpus Christi, um padre na diocese, não vou falar onde, fazer a homilia na missa, se leigo não pode, quanto mais pastor. Então, isso aí não é ecumenismo, não, isso aí é exumenismo. Mas tem uma terceira coisa do ecumenismo, Tiago. Ecumenismo é você trazer para a barca de Pedro quem um dia pulou fora dessa barca. Não há ecumenismo verdadeiro sem visar a conversão de quem está fora da barca de Pedro. Jesus só subiu numa única barca, na barca de Pedro. Está claro lá em Lucas 5. A única barca que Cristo subiu. Ele não subiu na jangada de Lutero, na jangada de Calvino, ele não subiu na jangada de Wesley, na jangada de John Kenneth, na jangada de Ellen White, ele não subiu na jangada de Charles Taze Russell, ele não subiu na jangada de Harold Williams, ele não subiu na jangada de Edir Macedo, ele não subiu na jangada de Davi Miranda, ele não subiu na jangada de Agenor Duque, ele não subiu na jangada de Valdomiro do Chapéu. A única barca que Jesus subiu foi na barca de Pedro. Eu respeito os discípulos de Jesus que escolheram a jangada, mas é necessário comunicar a esses discípulos que existe uma barca que Jesus subiu, a barca de Pedro, e ele disse a esse Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se Lutero pegou o trem andando, 1.500 anos depois, arrumou uma jangada, e de Lutero para lá, todo mundo pula da barca de Lutero e vai arrumando jangada, e hoje no Brasil tem 48 mil jangadinhas usando a mesma Bíblia e pregando a mesma coisa, eu respeito, mas a barca que Jesus subiu é a barca de Pedro, e nós não podemos negar isso, cara. Isso é muito triste, porque esses dias eu tava dando uma volta de carro aqui com a minha esposa, com a minha filha, e nós começamos a ver a quantidade de portinhas que tem aqui numa cidade de 10 mil habitantes, que é a minha. E eu falava para a Thalita, minha esposa, falava assim, meu Deus, o que vai ser desse povo? Cada um fala de uma coisa, cada um crê numa coisa, cada um interpreta de uma coisa, não tem o magistério, não tem sacramentos, o que será desse povo? E daí eu falava para ela, olha o que o Lutero fez. Sim. Aí você entende que, quando você olha para uma cena dessa, você tem que apelar para o 8º sacramento, a santa ignorância. Não sei se você sabe, a santa ignorância é o 8º sacramento. Porque é triste você ver. E aí o que dói, Tiago, que uma boa parte desse povo aí era gente que ia em Aparecida do Norte, que era devoto de Nossa Senhora, mas que nunca ouviu uma pregação sobre os dogmas marianos, sobre a beleza de Nossa Senhora. O povo ia vazio e escutava um discurso ideológico, entendeu? Aí a pessoa, infelizmente, é aquela questão, né? Você troca o banquete de Cristo por uma migalha que aparece em qualquer portinha que se abre por aí. É doloroso, mas essa é a verdade. Aí, Tiago, continuando a perseguição aqui, ai de você, se você fazer uma pregação contra a TL. Você pode falar mal da igreja, falar mal de Jesus, falar mal de Bento XVI, João Paulo II, mas se você fazer uma crítica à teologia da libertação, meu irmão. E tem uma outra coisa que está me chamando a atenção, que eu estou analisando.
como eles amam o Papa Francisco, aqui entre aspas, porque eles amam os discursos do Papa que dá dupla interpretação. Que quando o Papa bate neles também, eles ficam silenciando, né? Só pega o que interessa. Mas, como eles acham que o Papa Francisco é o Papa do sonho dele, e também o Papa deixa a desejar em alguns discursos, infelizmente, tem um detalhe. Os mesmos que odiavam Bento XVI, que odiavam João Paulo II, agora ama Francisco. E se você falar que você discorda de algum posicionamento do Papa Francisco, mesmo quando é posicionamento político, por exemplo, falar que o ex-presidiário que governa o país hoje é inocente, aí é a mesma coisa você falar que Judas foi inocente por trair Jesus. Não, você viu até o Papa. Nós não podemos discordar, gente. A gente não discorda do Papa em matéria de ex-cátedra, de fé e moral. Agora, opinião política, opinião ecológica, eu posso discordar. Mas, ai, se você fazer isso. Porque agora eles têm uma papolatria. Os mesmos que odiavam os papas anteriores, é os mesmos que criaram uma papolatria dentro da igreja agora. A verdade nua e crua é essa, meu irmão. E outra coisa, eles nunca citavam João Paulo II e Bento XVI numa homilia. Agora é o tempo inteiro. Papa Francisco, o tempo inteiro. Com um discurso ideológico, pegando algumas frases que o Papa, infelizmente, usa, que não deveria usar, mas acaba usando, e pega aquilo e, ó, como se fosse dogma de fé, uma opinião particular do Papa. Você entendeu a gravidade da coisa? Então, assim, é cruel você ver a situação como é que está. E o nosso povo vai ficando mais confuso, porque eles acabam, entendeu? Você pega, por exemplo, essa encíclica aí, que estava essa confusão miserável, que deveria ser revogada do Tchutchuco, sobre a bênção dos gays. Tudo bem, a gente que é católico fiel, a gente entende que esse trem não deveria existir mesmo, porque um padre não queria negar a bênção para uma pessoa se ela for homossexual, porque apessoar a pessoa é uma coisa. Mas para que um documento? Que necessidade tem? Não tem. Tá, mas o que eles aproveitam? Eles pegam o documento e já, não, tá vendo o Papa? E já vai usando para o outro lado. Você entendeu? Então, olha o que o James J. Martins está fazendo, cara. Olha a desgraceira que aquele homem está fazendo nos Estados Unidos. Então, assim, é triste você ver aonde a heresia da libertação vai. É cruel. Aí depois, que é o mais grave, eu já falei isso aqui, não vou repetir. Eles pensam nos pobres, mas vivem como ricos. Tá? Tanto que o lugar que mais fala de dinheiro é no meio deles. Outra coisa, se você criticar aborto, homossexualismo, ou falar de castidade, é um terror para eles. Só para você ter uma ideia, Tiago, em um determinado local aí, eu fui acusado, tá? Acusado de ensinar os jovens a enfrentar padre na confissão. Por quê? Porque eu ia pregar o seminário de vida. Você dizia para o menino que masturbação é pecado, que pornografia é pecado, que prática gay é pecado, que fornicação, transar com namoro é pecado. Chegava a confessar o padre, não, meu filho, isso aí é opinião do pregador. Aí o que eu fiz? Peguei o catecismo, viu, galera? Quem está aí com o catecismo na mão, está lá no parágrafo 2396. Diz assim: entre os pecados gravemente contrários à castidade, é preciso citar a masturbação, a fornicação, a pornografia e as práticas homossexuais. Você nunca vai ouvir um negócio desse do padre da TL. Aí eu disse para os meninos, quando vocês for confessar, você fala para eles, padre, eu não quero saber de sua opinião, não. Eu estou citando a doutrina. Aí, moral da história, eu fui acusado de estar ensinando os meninos a peitar o padre da confissão. Só pra você ter uma ideia. Da onde a gente chega, meu irmão? É assim que nós apanhamos, tá? Então, existe um ódio, Tiago, um ódio, infelizmente, aos que é sagrado. Agora, Tiago, vem a última cinza, cara. Essa aqui é um probleminha sério, mas eu vou ter que falar, tá? Há uma tendência de você sair da teologia da libertação para as ideias do movimento Nova Era. Você vai achar estranho, mas isso no livro eu escrevo um capítulo bem profundo sobre isso e eu vou te explicar. Vamos embora lá. Pessoal aqui, quem quiser até cortar esse pedacinho da live depois de divulgar, pode cortar. Tiago, Dom Estevam Bittencourt escreveu um artigo chamado Os 5 Nãos da História. Aí eu vou chegar na teologia de libertação. Primeiro não é o não à igreja. Quem deu esse não? Lutero. Lutero deu sim a Cristo, sim a Deus, não à igreja. Cristo sim, igreja não. Nasceu o quê? A divisão protestante.
E essa divisão veio o relativismo religioso. Placa de igreja não salva ninguém, a ponto que o Brasil hoje tem 28 milhões de desigrejados. Eu não preciso de templo, eu sou igreja, eu sou... Percebe? Olha o que David Leonardo, Tiago Brunet, Pablo Marçal prega. É isso aí. Entendeu? Foi a divisão da divisão, a dissidência da dissidência, e o trem virou uma torre de Babel, cada um prega uma coisa, e cada dia um pastor reforma alguma coisa. É a reforma da reforma, a dissidência da dissidência, a divisão da divisão. Porque a partir da hora que você deu não à igreja, você tirou o magistério, tirou a tradição, você esfacelou o cristianismo. E aqui, para as pessoas entenderem melhor, quando Jesus vai morrer na cruz, rasga as vestes em 4 partes, as vestes é a salvação, norte, sul, leste, oeste, mas a túnica de Jesus não foi rasgada, porque a túnica é a igreja, e a igreja não pode ser rasgada, não pode ser dividida, é a minha igreja, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então, esse, Tiago, foi o primeiro não, o não à igreja. O segundo não, cara, quem fez foi o iluminismo francês. O iluminismo deu não à igreja, não a Jesus, sim a Deus. E essa ideia do iluminismo, Tiago, virou 2 coisas cruel. Primeiro, Jesus de verbo encarnado virou espírito iluminado, espírito evoluído, um grande pensador. Nasceu quem? O espiritismo. Deus de criador virou arquiteto. Nasceu quem? A maçonaria. Então, o iluminismo francês é o pai, deu toda a base para o espiritismo e toda a base para a maçonaria. Passou 200 anos, veio o terceiro não, o marxismo. O que Karl Marx fez? Não à igreja, não a Jesus, não a Deus, sim ao homem. O que é o comunismo? É o não a Deus, o sim ao homem. Deus não é mais o centro, o homem é o centro. É o que Marx dizia, a religião é o ópio do povo, é a droga do povo, é a alienação do povo. Isso é o comunismo. Ou seja, é um não a Deus e um sim ao homem. O homem é Deus, o homem ocupa o centro. Nós temos que tirar Deus da vida do homem. Cara, só que aí vem as 2 não pior. A partir da década de 60, foi o outro passo. Foi não ao homem e sim à ecologia, cara. Isso aqui é sério. Tá? A arara azul tem mais valor do que o homem. O mico-leão dourado tem mais valor do que o homem. Só para o povo aqui entender que tem muitas pessoas que acompanham isso. Em 2005, o então presidente da República que está aí hoje, o Luiz Inácio Lula da Silva, assinou a lei da biossegurança, que é a destruição de embriões para pesquisa embrionária. E 6 meses depois, o mesmo ex-presidiário assinou que um ovo de tartaruga marinha, você quebrar ele, é crime inafiançável. Um ovo de tartaruga vale mais do que um embrião humano. Percebe? É não ao homem e sim à ecologia. Hoje, a mesma galera que faz campanha a favor dos cachorros são defensores do aborto. Os veganos são defensores do aborto. Você consegue imaginar um negócio desse? Eu defendo um cachorro. Se você matar um cachorrinho, vai sofrer um crime inafiançável. Mas trucidar uma criança de 6 meses na barriga da mãe com cloreto de potássio, não tem problema nenhum. Aborto é questão de saúde pública, como diz o presidente e a ministra da Saúde. Você tem noção de uma coisa dessa? Existe hoje um verdadeiro não ao homem e um sim à natureza, um sim ao ecologismo. Cara, e como que isso entrou dentro da igreja? Há uma preocupação muito mais com os biomas da Amazônia, com as árvores que queimam na Amazônia, do que com as crianças sendo assassinadas na barriga da mãe. A prova disso, que só houve uma campanha da fraternidade lá no ano de 2008 para bater no aborto, mas é mais não sei quantas para poder falar de natureza. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? É um não ao homem e um sim à natureza. Tiago, isso aqui é grave demais, meu irmão. É grave demais. Ou seja, olha, o tripé do inferno: aborto, eutanásia e contracepção. Ou seja, hoje um casal que tem 5, 6 filhos é massacrado, mas se você tiver 10 cachorros, você é elogiado. Você entendeu como é que a coisa tá? Ou seja, o cachorro, o gato, o ovo de tartaruga, as árvores na Amazônia. Inclusive, eu posso citar aqui um discurso de Leonardo Boff em Buenos Aires, que está naquele livro lá do Monsenhor Sanaúja, O Poder Global da Religião lá, que ele fala que o homem é um parasita sobre a mãe terra e nós temos que eliminar esse parasita para salvar a mãe terra.
Veja, cara, a terra que era nossa irmã virou mãe terra. Agora é a nossa casa comum, é a nossa mãe terra. Cara, a terra não é minha mãe, não. Minha mãe é a Virgem Maria. A terra é minha irmã. Agora, mãe terra? Pelo amor de Deus, cara. Você consegue imaginar aonde nós estamos chegando? É um não ao homem e um sim ao ecologismo. Agora, Tiago, que vem a parte que eu quero chegar. O último degrau disso aqui é um sim a ecologismo e um sim à bruxaria. Ecologismo e magia branca tá caminhando de mãos dadas. Como que eu sei disso? As árvores têm um chakra negativo para equilibrar os chakras que a gente tem no corpo. É o verdadeiro panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. A árvore tem uma centelha de Deus, a natureza tem uma centelha de Deus, a pirâmide tem uma centelha de Deus. Hoje, cara, tem faculdade católica jesuíta que acaba as aulas tapado de freira abraçando a árvore para equilibrar chakra. Tem evento de freira que coloca barro no corpo da pessoa inteira, entope ela de barro com argila para equilibrar as energias do corpo. Percebe? Hoje é uma cultura de pirâmide, é uma cultura de duende, é uma cultura de cristais, de apanhador de sonhos. Os mesmos... Sim, sim. E outra coisa, os mesmos padres que não creem em exorcismo, creem em constelação familiar, creem em reiki, creem em yoga, em zen, em meditação transcendental, em reflexologia, todas essas ciências alternativas que tem por aí, que está mais alternativo do que ciência, alguns não têm aprovação nenhuma no Conselho Federal de Medicina, pois tem padre formado em reiki, tem padre na internet usando constelação familiar, usando pedrinha da sorte, percebe? Os mesmos caras que não crêem no poder do Espírito Santo, não crêem na unção de cura, não crêem no poder do sacramento da unção do enfermo, não crêem em exorcismo, mas crêem em constelação familiar, crêem em reiki, no chakra das mãos. Irmão, e tem coisa aqui que se eu fosse denunciar eu estaria preso, mas que a gente é obrigado a falar. Porque assim, eu sei, Tiago, de ambiente de convento, de freira que não adora Jesus na Eucaristia, mas faz yoga, reiki, derrete colher no fosso do pensamento, faz controle mental, faz um monte de porcaria. Cara, é cruel. Tem um padre amigo meu que foi para um determinado local, que eu não vou falar onde, ficar uma semana com uma casa de retiro de uma freira. Cara, paz no que eu vou te contar. Lá eles usam só técnica de hipnose, constelação familiar, reiki, yoga, zen, tudo do budismo, a ponto de ter uma terapia lá, o padre pesa quase 180 quilos, esse padre amigo meu, eles colocam o padre para ficar boiando em cima da água com a terapia de hipnose sem afundar, cara. Esse padre disse, eu só recebi coisa da nova era, e para não falar que não tinha nada de Deus, tinha um crucifixo dentro da capela, e no último dia teve uma missa também de um padre da ela que não fala nada com nada pra gente. Cara, você mete padre só em coisa do movimento Nova Era e diz que é retiro espiritualista, Tiago. Você consegue imaginar um negócio desse? Promovido por uma freira. Cara, aonde nós estamos chegando? E é isso que a teologia da libertação está fazendo. Eles estão pegando o movimento, eles estão a grande ajuda que eles estão para o movimento Nova Era, porque eles não querem o poder da adoração da Eucaristia, mas querem que a yoga traz paz. Eles não querem o poder do sacramento dos enfermos, mas querem que o reiki, com as suas energias de chakra, cura. Cara, você tem noção disso? É uma verdadeira magia branca, e eles pendem para isso, meu irmão. E aqui as pessoas que não têm conhecimento, a gente pode até fazer uma live só sobre o movimento Nova Era, para mostrar o estrago que a Nova Era faz, entendeu? E como que está na cabeça do povo. E graças a essa bendita heresia da libertação, cara, eu vou resumir para você numa frase, as filosofias orientais dominam os padres da teologia da libertação. Eles não creem no poder de Cristo ressuscitado, no poder do sacramento, no poder da oração, mas creem nisso aí. Entendeu? Não acredita mais no Cristo, não acredita mais em Cristo, eles vão para outras coisas. Então, cara, diante desses 5 não aí que Dom Estevão Bittencourt escreveu, então é o não a igreja, foi o primeiro com Lutero, o não a Cristo, foi depois com o iluminismo francês, depois o não a Deus, o sim ao homem, com Marx, depois o não ao homem, o sim ao ecologismo, lá da década de 60, e agora nós estamos saindo do ecologismo para a bruxaria. A quinta coisa.
entendeu? A ponto que hoje já tem gente defendendo que o diabo não é tão mal assim, que isso aí é mais uma... você vê onde é que nós estamos chegando, aonde nós estamos chegando, entendeu? E isso tá no meio dessa galera, cara, no meio dessa galera. Então, assim, o mal já não é bem mal, porque... Aí eu vou terminar a live, tá falando... Será que Deus não vai ser misericórdia, não vai salvar o demônio? Sim. E aqui eu vou fazer uma lei, vou fazer, Tiago, no meu canal em breve, vai ser 10 aulas só sobre o inferno. Até por causa dessa fala do Papa Francisco, que essa fala nem é dele, essa fala é do Von Balthas, né? Que se eu prefiro acreditar que o inferno está vazio. É uma opinião pessoal do Papa, eu posso discordar. O inferno não está vazio, não, está mais lotado do que vocês possam imaginar. Baseado nos escritos dos santos, de místicos que tiveram visões do inferno. Você pode pegar a visão de Fátima, Nossa Senhora mostra o inferno e as almas caindo no inferno como chuva caía na terra. Santa Teresa de Ávila, almas caindo no inferno como flocos de neve caía sobre a face da terra. Então, assim, eu vou fazer umas aulas sobre isso, porque é um absurdo. Não, Deus é tão misericordioso que o inferno vai ficar vazio. Você pega o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, que há pouco tempo teve a hombridade de dizer que Santo Agostinho dizia: creio piamente que o inferno existe, mas creio mais ainda que ele está vazia. Se esse vídeo cair na mão do vice-presidente da República, eu falei, doutor Geraldo Alckmin, tem até eu até tinha um pingo de respeito com o senhor, mas acho que o senhor começou a conviver tanto com o Lula que já ficou mentiroso igualzinho ele. Se o senhor me mostrar aonde Santo Agostinho falou um trem desse, eu como a página, Geraldo Alckmin, me infilio no PT e vou defender o Lula. Porque não tem cabimento um vice-presidente, perdão, que se diz católico, cometer uma mentira cabeluda dessa. Entendeu? E o pior, Tiago, o doutor Geraldo Alckmin é da Opus Dei. Aí a mentira é maior ainda, porque a Opus Dei tem sacerdotes sérios, sacerdotes santos, lá desde São José Maria Escrivá, e um cabra ter coragem de falar um negócio desse. Então, assim, é triste. Se Deus é tão misericordioso, Deus não vai permitir ninguém ir para o inferno, percebe? Ai, Jesus, misericórdia. Mas tá lá, Tiago, deixa eu terminar aqui, a gente ir para o final da live. Pergunta se alguém tem alguma pergunta, Tiago, caiu antes de a gente caminhar para o fim. Se alguém tiver alguma pergunta, coloque aí para a gente já ir para o final, né? Nós já estamos com quase 1h30, mais de 600 pessoas aqui conosco. Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí, que nós vamos separar aí, se tiver, para a gente ir para o final. Sim, Tiago. Aí, Tiago, eu vou resumir o final com essas 7 mentiras aqui, rapidamente, para o pessoal saber. Então, vou pegar as piores mentiras da teologia de libertação, tá, Tiago? A primeira mentira é negar a salvação exclusivamente por Cristo. Aqui está no livro bem explicadinho. Para eles, Jesus já é apenas uma possibilidade de salvação. Você ouve isso muito na boca deles. Inclusive, eu já falei isso aqui para você numa outra live, que o nosso querido, entre aspas aqui, padre Fábio de Mello, é especialista em André Torres Queiruga. E André Torres Queiruga talvez hoje seja o herege dos heresiaca da teologia de libertação. Torres Queiruga escreveu 3 livros, que está aqui em português, traduzido pela Paulo, que é uma vergonha. Repensar a fé, repensar a graça e repensar a ressurreição. E André Torres Queiruga dizia, se eu encontrar a ossada de Jesus, eu creio na ressurreição. Olha que loucura, cara. E aí, numa palestra do padre Fábio de Mello na Canção Nova, ele diz que não é que Cristo ressuscitou, é porque a palavra do Cristo está ressuscitada, a causa do Cristo estava viva. Pedro olhou para João e percebeu que João não era mais o mesmo. Você tem noção de uma coisa dessa? Então, gente, aqui é preciso dizer, Atos 4:12, não existe salvação fora de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quiser aprofundar isso, você leia o documento da igreja chamado Dominus Iesus, escrito dia 6 de setembro do ano 2000, pelo cardeal Ratzinger e João Paulo II. Não existe salvação fora de Jesus. Jesus é o nosso único salvador. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí você pega o Dom Erwin Krau, né? Trabalhei 40 anos na Amazônia e não batizei nenhum índio, porque índio é mais cristão do que eu. Você tem noção de uma coisa dessa, cara? Querem beatificar esse Dom esse do Dom não sei o que você falou. É triste, meu irmão, é triste. Manda a pergunta aí que...
Qual é a pergunta que está fazendo a pergunta? Alguém a pergunta? O momento que estamos vivendo é desmascaramento dos lobos. Olha, eu acho que assim, o negócio ficou tão descarado agora que os leigos se levantaram para defender a igreja, já que os padres já não podem mais. Então, para mim, sim, os lobos estão sendo desmascarados. Sim, e eu posso até acrescentar mais, sabe? Antigamente, um tempo aí atrás, 10, 15 anos aqui, os lobos estavam com pele de cordeiro. Agora não. Agora você sabe muito bem quem é pastor e muito bem quem é lobo. Já está identificado às claras e direta. Então, ou seja, graças a Deus, né? A verdade é essa. E aí, Tiago, voltando a dizer aqui para as pessoas entenderem, como agir com o padre STL sendo tradicionalista? A gente tem que viver a fé. Viver a fé. A chegar o padre TL, a Eucaristia dele vale, a confissão dele vale, tudo dele vale. Só que a gente tem que saber filtrar. Sim, sim. E outra coisa, Tiago, eu gosto de dizer para as pessoas que vão ver esse vídeo, gente, o que acontece? Por exemplo, se você for adquirir esse livro que eu escrevi, eu te peço, ninguém pode impedir a garai de sua casa. Reúne pequenos grupos, começa a rezar o texto, começa a estudar o catecismo da igreja, começa a dar formação. Gente, pelo amor de Deus, quanto mais pessoas a gente formar na base sobre a verdade da fé, melhor para as pessoas, tá? Então, assim, faça isso urgentemente. Comece a catequizar as pessoas. É a melhor forma que a gente tem, tá? A segunda mentira da TL, Tiago, então a primeira... É bom lembrar, Tiago, que nós fizemos uma live há um bom tempo atrás, mais de um ano, as 7 mentiras da TL. Então lá tá bem explicadinha, viu, gente? Então eu tô enxugando aqui. Que nós já fizemos, já tá grande, e assim, tudo que o Eudes falou e nós já falamos tá embutido nessas 7 também. Sim, tá embutido. A segunda, Tiago, talvez seja mais grave. A primeira é negar a salvação só por Cristo. A segunda é negar os milagres de Cristo. Cara, aqui que está a crueldade. Então você pega o ensinamento dele. Não, Jesus não multiplicou os pão. Ali é o milagre da partilha. Ele partilhou o pão. Percebe? Não, Jesus não curou o leproso. Ele inseriu o leproso na sociedade. Jesus não expulsou o demônio, que não é exorcismo, aquilo é uma doença daquela época, é um jeito de falar da igreja primitiva. E da onde vem isso, cara? Isso vem do Rudolf Bultmann, um teólogo protestante, tá, luterano, que dizia, não é possível crer em milagre com o avanço da ciência. Ou você pega uma frase do homem aí que tem uma barba parecendo Karl Marx, que dizia, Jesus é tão humano, tão humano, tão humano, que só podia ser divino. Percebe como é que o negócio tá? Então, ou seja, é negar o poder de milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para eles, milagre não existe, aquilo é uma forma da idade da igreja primitiva de ser, explicar, é um acréscimo da igreja primitiva. Cara, é cruel. E aqui é bom lembrar para as pessoas, Tiago, primeiro, sem milagre não há canonização de santo. Se a igreja não cresce em milagre, santo não poderia ser canonizado. Você que vai ler o livro, Tiago, aqui os meninos, eu vou te mandar um livro desse presente para você. Esse livro aqui tem alguns milagres que eu contei aqui. Por exemplo, aqui tem o testemunho de uma senhora de Ouro Preto. Vou só narrar, não vou ler. Ela foi para um grupo de oração que eu estava pregando, era um grupo de oração mariano. Na hora que a imagem de Nossa Senhora estava passando, Deus deu uma palavra de ciência, ela conta, eu disse, olha, Nossa Senhora está visitando um menino no hospital que está em estado vegetativo, e você, como mãe, está orando, a Virgem Maria está visitando esse menino e você vai receber o milagre. E ela conta aqui, o filho dela sofreu um acidente, tinha fraturado o crânio, a medicina disse que ele tinha 1% de chance de vida, já estava em estado vegetativo. Na hora que eu proclamei isso, ela tomou posse, o menino dela, menos de um mês depois, saiu do hospital 100% curado, sem nenhuma sequela. Então, ou seja, para eles, isso aqui é um absurdo, é uma força da mente. Não, gente, a igreja católica é a igreja dos milagres, até na canonização do santo. Então, assim, e aí, Diago, é bom dizer para as pessoas que negar os milagres de Jesus é acabar com a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Jesus fez milagre? Porque ele era Deus. Então, se você nega que Cristo tem o poder de multiplicar o pão, você está negando a divindade de Jesus. Percebe a gravidade disso? Então, assim, esses povos não pensam no que eles falam, cara. É cruel.
Terceiro, Tiago, só vai piorando. Separar o amor da verdade. A gente pincelou um pouquinho sobre isso aqui, tá? E é bom as pessoas souberem, Tiago, que o diabo veio para dividir. Então, o que a teologia de libertação faz? Separa o amor da verdade. Ou seja, eu quero um Deus amor, mas não quero um Deus verdade. Eu quero um Deus misericórdia, mas eu não quero um Deus justo. E aqui é bom a gente lembrar algumas coisas, não vou aprofundar. Santo Ambrósio não. São João Bosco e Santo Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, São Basílio escreveram muito sobre isso, mas eu só vou citar algumas. Por exemplo, Santo Ambrósio dizia, a misericórdia, para ser verdadeira, ela tem que ter 3 coisas, afetiva, efetiva e reta razão. Aí ele comparava Jesus e a mulher pecadora. Misericórdia afetiva, ele se agachou e ficou do mesmo tamanho dela. Misericórdia efetiva, ele disse, eu não te condeno. Reta razão, vai e não tornes a pecar. Não há misericórdia sem tirar o pecador da miséria, cara. Dom Bosco dizia, não é digno de misericórdia quem peca pensando na divina misericórdia. Misericórdia não é direito de eu pecar, é oportunidade de eu abandonar o pecado. O pessoal está confundindo tudo, entendeu? Outra coisa importante, Tiago, Santo Agostinho dizia assim, Oi, não te cortando, mas deixa eu falar, o pessoal está perguntando, é o livro do Eudes, é o livro As 7 Mentiras da Teologia da Libertação, né? Tem uma outra live que nós indicamos até o WhatsApp do Eudes para quem queria ir. Aí agora eu não sei, né? Qualquer coisa as pessoas podem mandar no direct, chamar no direct do Instagram. Sim, você pode jogar aquele WhatsApp aí do DDD 31, pode jogar para eles, não tem problema não, quem quiser o livro. Aí, Tiago, São Tomás de Aquino dizia assim, levar os homens à verdade é a maior caridade que podemos fazer a eles. Olha o peso que isso é. Tá? Bento XVI dizia, caridade sem verdade é sentimentalismo. E Santo Agostinho dizia, a verdade não pode ser dita sem a caridade, mas a caridade não pode impedir a verdade ser dita. Então, ou seja, talvez essa seja o maior estrago que a teologia da libertação tem feito. Separar o amor. As pessoas hoje só querem falar de amor. Tiago, eu vou rasgar o verbo. Jesus não veio pregar tolerância universal. Jesus vai pregar a verdade universal que salva, que é ele mesmo. E a gente tem que entender isso, entendeu? A igreja não nasceu para pregar um Jesus pela metade, mas para pregar um Jesus completo. Um Jesus que estende a mão para perdoar, mas que estende a mão para tirar o pecador do pecado e não deixar ele no pecado. É triste, mas a gente precisa falar essas coisas. Depois, Tiago, a 4ª mentira. Negar a existência do demônio. E esse negar a existência do demônio, para as pessoas que estão nos vendo, é grave. Porque quando você vai ser crismado, você vai no batismo, na renovação das promessas do batismo, na Páscoa, a igreja diz, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. O diabo é autor e princípio do pecado. Se o diabo não existe, o pecado não existe. Se o pecado não existe, Jesus morreu em vão. Negar a existência do demônio é negar a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a gravidade disso. E aqui, cara, é só você pegar, ó, Catecismo da Igreja Católica, gente, pelo amor de Deus, o finalzinho do Catecismo, quando ele vai falar sobre o livrai-nos do mal, 28:51. Você pode até notar para o povo aí, 28:51. Nesse pedido, Pai Nosso, o mal não é uma abstração. O mal designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. 2851. Paulo VI, aquela locução livrai-nos do mal, ele diz, sai fora do ensinamento eclesiástico da igreja quem nega que o diabo é uma realidade viva, um anjo decaído, pervertido e pervertor. Pronto. Tá? E aí, Tiago, é chato falar isso, mas eu vou falar assim mesmo. Normalmente, quem nega que o diabo existe, tem o rabo preso com o diabo. Se você está atolado no pecado, saber que o diabo existe, sabe que o inferno existe. Então é melhor falar que o diabo não existe, que o inferno não existe, e assim eu vou vivendo tranquilamente as minhas safadezas e continuar com a vidinha. Você sabe como é que esse faz por aí. 5ª mentira. Negar o pecado mortal, o inferno. Cara, aqui que está o peso do peso. Então, fornicação não é mais pecado mortal desde que tenha amor. Prática homossexual não é mais pecado mortal, o que vale é o amor. Adultério não é pecado mortal, não, porque esse marido aqui era casado, mas não vivia bem, casou com essa e vive bem, que vale é o amor. Viver amigado não é pecado, desde que você se respeite e se ame, percebe?
Então, é assim. Exclusivamente. E para falar do inferno, piorou. Não, você acha que Deus me ama tanto, Deus vai me mandar para o inferno? Jesus, só no Evangelho de Mateus, fala do inferno 19 vezes. Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo do inferno. Sexta mentira, Tiago, acabar com o sentido sacrificial da missa. A missa não é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo atualizado, presentificado no altar. Não, a missa é um banquete. Então, você não convida uma pessoa para sua casa e na hora do banquete você manda ela sair, não. Então, se eu convidei um pai de santo, uma mãe de santo, ela tem que participar do banquete. O banquete é para todos. Percebe a gravidade disso? Só um detalhe, Tiago. Aí eles mandam todo mundo que está em pecado mortal comungar, porque nós, como diz o Frei Gilvander, não podemos domesticar Deus. Só que, parágrafo 1415, você tem que citar isso para as pessoas, diz assim, ó, quem quer receber Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter um pecado mortal, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Pois tem padre mandando casal de segunda união comungar, casal amigado comungar, casal de namorado que transa comungar, pares de homossexuais comungar, dizendo que o que vale é o amor, cara. A pessoa está comendo e bebendo a própria condenação dela. Percebe? É bom que as pessoas que estão nos vendo, Tiago, saibam de uma coisa. Na igreja primitiva, a pessoa que estava em pecado, ou que era pagã, não era batizado, ela só ficava na missa até na hora da palavra. Quando acabava a homilia do padre, a pregação, ele se retirava e ficava dentro da igreja, só quem ia comungar o corpo de Cristo que estava em estado de graça. As pessoas têm que saber disso. Se eu estou em estado de pecado mortal, eu tenho que ir para o confessionário lavar minha alma e não receber Jesus para comer e beber a minha própria condenação. Como que é triste você ver isso, cara? Tá aqui, gente, ó, pelo amor de Deus, eu estou falando da doutrina da igreja. Vou citar mais um parágrafo aqui, Tiago. Parágrafo 1395. A Eucaristia não é destinada a perdoar pecado mortal. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão na comunhão plena com a igreja. Isso é doutrina oficial da igreja, gente. Pelo amor de Deus. E depois, Tiago, parágrafo 1385. Quem está consciente de um pecado mortal não deve receber o sacramento da comunhão antes de se confessar. 1385 do Catecismo. Então a gente tem que rasgar o verbo e falar. E a última mentira, Tiago, é negar a salvação pela igreja. Para eles, igreja não tem importância nenhuma, pelo contrário, eles sentam o pau no catecismo, sentam o pau na doutrina verdadeira da igreja, porque para eles o que vale é o amor. Igreja não é bem assim. 90% deles tem ojeriza de catecismo, ojeriza de direito canônico. Hoje mesmo você postou um vídeo aí de um padre sentando bambu na catecismo do direito canônico da igreja. Pois eu vou fazer uma catequese ainda sobre isso. Pois é triste, é triste. Então, assim, eles tiram toda a importância. E é bom a gente dizer aqui, Tiago, a igreja, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. A igreja é o braço do Cristo estendido na história da humanidade. Quando a igreja te batiza, é Cristo que batiza você. Quando ela crisma, é Cristo que te unge. Quando ela celebra a Eucaristia, é Cristo que te alimenta. Quando ela te confessa, é Cristo que perdoa seu pecado. Quando você casa, é Cristo que está unindo você. Quando você recebe a unção dos enfermos, é Cristo que está tocando e curando você. A igreja é o braço do Cristo na história da humanidade. Ela é o corpo místico de Cristo. Ou seja, a igreja é a obra de Cristo continuada na história, meu irmão. Os caras não fazem não valoriza sacramento, não valoriza mandamento, não valoriza moral, não valoriza nada. O negócio deles é só ter discurso ideológico, político. Então eu peço às pessoas, se vocês quiserem adquirir o livro, Tiago vai deixar o link, pode deixar o zap aí, eu mando para vocês o link para vocês adquirirem o livro. Aí, Tiago, tem aqui 3, 4 minutos ainda, se alguém tiver alguma pergunta. O valor do livro? Ô, Tiago, eu não sei, acho que as minhas estão vendendo de 45 lá no... Comigo, onde que eu vou pregar, eu vendo de 40, mas por causa dos gastos do correio, acho que é 45, parece. Você entra lá, tem um site, né? Ateliê Católico Arcanjo, tem um site que o pessoal manda aí. Vamos deixar os links dos cursos do livro, do Eudes, tudo na descrição do vídeo, aqui nos comentários também. Então, as pessoas que estão, tem gente que está pedindo aí, eu quero o livro e tal.
vai estar no comentário da live, a live vai estar salva aqui no canal, então é tranquilo. Sim. Tiago, se alguém tiver pergunta, pode mandar nesses minutinhos dos restos. Eu só queria lembrar, Tiago, que o livro é a minha linguagem, tá? Eu pego esses rascunhos de pregação que eu faço e transformo em livro. Então, assim, é com a minha... Às vezes a pessoa, é um livro teológico. Não, não é livro de teologia. É um livro com uma linguagem simples. Eu só pego a teologia da igreja, passo uma linguagem bem simples para você ter conhecimento. Aquilo que a gente está fazendo aqui agora. Um tom bem simples para que qualquer pessoa entenda o mal que é a teologia da libertação e o estrago que ela faz na nossa fé. Então, assim, pode gravar vídeo aí com o livro, pode fazer o que vocês quiserem, eu ainda agradeço ainda. E aquela questão, viu? Sim? Só finalizando, eu quero agradecer, teve algumas pessoas que fizeram aí os superchats aqui, né, para nós aqui, então é importante. Então eu agradeço aqueles que fizeram os superchats aí, aqui na live, que Deus abençoe, né, sempre é uma ajudinha que ajuda o apostolado. Nós vamos deixar todas essas informações aqui, nós já estamos quase 2 horas de live, eu acho que já está extenso também, né, então eu acho que é bom a gente caminhar, o Wilson fazer suas considerações finais aí. Sim, ó, o Itamar perguntando, ele perguntou se não pode comungar estado de pecado mortal. Não, só pode voltar a comungar depois da confissão. Não tem outra negociação, né? Então, faz as considerações para a gente finalizar. Sim. Aí, Tiago, eu quero dizer para as pessoas que estão aqui, você que está sofrendo com tudo isso que eu falei nessa live, eu te peço, não abandone a barca de Pedro. Fique na igreja de Jesus, tá? Tem uma posição no coração de vocês. As heresias não vai vencer a igreja de Jesus. Ela é a igreja que Jesus garantiu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vai rezar seu rosário, vai adorar Jesus na Eucaristia, se confesse o máximo que você puder, tá? Em nome de Jesus, faça penitência, faça jejum, faça sacrifício pela conversão dos pecadores, pela conversão dos padres da teologia de libertação e não abandone a igreja por nada. Eu sempre falo para as pessoas, Tiago, quem conhece o meu testemunho que perambula na internet, eu teria tudo para não ser católico devido a tudo que eu passei dentro da igreja. Mas eu estou nessa igreja, primeiro, porque ela é gay de Jesus, e segundo, ela é uma fábrica de santo e eu quero ser santo. Porque a igreja existe para santificar os homens e nós nascemos para ser santo. E maior é a perseguição, maior é a heresia, mais melhor que mineiro, né? Para nós, porque o tempo mais fácil de ser santo é justamente nessa época. Então, desde já eu agradeço vocês. Quem quiser cadastrar no canal é Pregador Eudes Duarte. Se vocês quiserem adquirir o livro, adquirir os pendrive e o curso, o Tiago vai deixar o link abaixo. E desde já, Tiago, muito obrigado, irmão, e estamos aí na luta até o céu. Obrigado, eu mais uma vez, né? Você sempre é muito simples e muito fácil de as pessoas entenderem. Então, agradeço muito mais uma vez. Estamos juntos. Essa não vai ser a última live nossa. De vez em quando nós vamos estar sempre aqui tentando ensinar as verdades da igreja. Agradeço a todos aí que estiveram presentes. Inclusive, vou fazer uma proposta, se o povo concordar e tá certo. Vamos fazer uma live para explicar o ofício da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Vamos fazer. Então, agradeço a todos, né? Que Deus abençoe, ótimo descanso. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Cristo Rei.